consigo. Aqui. Bom, falar um pouquinho do IPPN para vocês, o Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais, onde eu estou, né? O IPPN, ele é um instituto de pesquisas em química, mas que está localizado no Centro de Ciências de Saúde da UFRJ. Estou achando que comer um pedacinho, tá faltando coisa aqui, mas ok. Então, ele tá localizado, então, no Centro de Ciências da Saúde. Então, nossos vizinhos são todos da área de ciências da saúde, né, de ciências da vida, e acaba que isso orienta as nossas pesquisas e faz com que a gente tenha muita interação e colaboração nessas áreas, né? A gente é vizinho do Instituto de Ciências Biomédicas, né, de corredor, assim, a gente se encontra o tempo todo, a gente dá aula nesses institutos, na Faculdade de Farmácia, nossa vizinha, a biofísica, a bioquímica está no andar de cima, então a gente tem bastante interação nessa área. Os nossos professores são formados em química ou em farmácia e todos atuam, então, nessa interface, nessa interdisciplinaridade entre a química, né, na fronteira da química com as ciências da vida. E é isso que vem orientando, então, a minha pesquisa também. Então, o meu laboratório ele é focado, né, em síntese orgânica, laboratório de síntese orgânica no IPPN. A gente vem desenvolvendo, a gente vem usando ferramentas modernas de química orgânica para aplicar na síntese de compostos bioativos, no desenvolvimento de processos e mais recentemente também em segurança pública, né, para aplicação em segurança pública, numa parceria que a gente tem em 2 projetos com a Polícia Federal e com o Inmetro, e basicamente a gente tem usado como principais ferramentas a organocatálise assimétrica e a catálise fotorredox. Quando eu estava preparando esse seminário aqui para vocês, estava já organizando quais eram os projetos que eu ia apresentar, surgiu, né, teve o anúncio do Prêmio Nobel de Química, e aí eu decidi trazer para vocês um pouquinho do que eu fiz lá no laboratório do Macmillan, rapidamente, obviamente, porque é uma química já mais velha, né, mas de qualquer forma, a química que eu trabalhei lá no laboratório do Macmillan foi a organocatálise SOMO, e essa química, ela marca dentro do grupo do Macmillan a transição entre a organocatálise e a catálise fotorredox, né? Vou mostrar rapidamente para vocês e falar um pouquinho disso. Quando eu estive lá, eu comecei trabalhando nesse projeto, onde a gente conseguiu sintetizar pirrolidinas funcionalizadas, né, com esses 3 centros estereogênicos contíguos aqui, a partir de materiais bastante simples, de beta-aminoaldeídos e olefinas, estirenos principalmente. E esse trabalho é de 2012, outro trabalho é de 2013, só para mostrar rapidamente qual é a ideia, né, dessa funcionalização e essa alteração, né, de reatividade. Então, o aldeído, na presença do organocatalisador, forma uma enamina, né? Esse organocatalisador, essa imidazolidinona aqui, quando a gente tem esse aqui sendo metila e metila, a gente tem aqui, né, 2 metilas, a gente tem o organocatalisador de primeira geração e quando é terbutil, o organocatalisador de segunda geração. Enfim, ele na presença de aldeídos saturados forma então a enamina, e essa enamina, quando ela é colocada, que é a ideia da catálise SOMO, quando ela é colocada na presença de um oxidante, ela então perde um elétron, formando um radical, um cátion radicalar, e esse cátion radicalar reage com a olefina, formando esse intermediário aqui, que sofre novamente um processo de oxidação via SET, né, via single electron transfer, com o oxidante, formando esse intermediário, esse carbocátion aqui,
que então é atacado pelo heteroátomo que está presente, né, no beta-aminaldeído, formando então a pirrolidina. Então, veja, aqui já nessa química já se explorava a química radicalar e essa diferença de reatividade, as possibilidades, as diferentes possibilidades de reatividade que a química radicalar nos promove, nos traz, né, nos permite. E aqui, por exemplo, se a gente for imaginar que se a gente tivesse feito uma reação iônica aqui, a gente teria que reagir com o eletrófilo, e aqui a gente consegue reagir com um heteroátomo, com um nitrogênio, que vai então atacar, tem a possibilidade de formar um carbocátion e fazer essa alteração na reatividade e dar essa versatilidade usando materiais simples e explorando reatividades não anteriormente exploradas, né? A outra química também é bastante parecida, só que a gente fez reações intermoleculares com a mesma ideia, a gente conseguiu fazer anéis de 6 membros, 5 membros com carbono, oxigênio e nitrogênio, mas explorando então essa porção prenila que a gente colocava na molécula para fazer uma reação intramolecular. Então, é exatamente a mesma ideia, né, de fazer então a enamina, colocar essa enamina num processo de single electron transfer, de oxidação, para formar o cátion radicalar, seguido da reação com a porção olefina, e, de novo, um processo de oxidação para formar um carbocátion. Em que eu queria comentar em relação a essa química, né? Que é uma coisa que a gente lá, na época, o Macmillan já tinha, eu tive lá entre 2010 e 2011, o Macmillan tem, né, uma forte relação com a Merck, e os projetos, conforme eles iam tendo resultados positivos, a gente conseguia essas moléculas com alta enantioseletividade e em altos rendimentos, a gente sempre tinha reuniões com setores da Merck, com diretores que eram interessados nesses alvos, né? E foi isso que aconteceu quando eu consegui fazer as pirrolidinas. E aí, nessa conversa que eu tive, o grande problema é qual é a limitação dessa metodologia. Então, a gente precisava usar, a gente conseguia fazer essas moléculas com facilidade, partindo de materiais bastante simples, mas o grande limitante era o oxidante. A gente deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, a gente usa esses oxidantes aqui de ferro, né? Eles têm um peso molecular bastante alto, tanto aqui quanto na química da pirrolidina também. A gente usava esses catalisadores, um peso molecular bastante alto, e para a gente conseguir fazer mais ou menos 50 miligramas desse produto, tanto aqui quanto lá, a gente usava 600 miligramas desse oxidante, justamente porque ele não é um catalisador, né? A gente precisava de 2 equivalentes para fazer os processos de single electron transfer, né? A primeira oxidação e a segunda oxidação, a gente usava 2 equivalentes e meio para conseguir fazer. Isso, assim, era um problema bastante grande, inclusive porque, assim, para agitar a reação, para conseguir, enfim, essa era uma limitação. E a fotoredox, ela vem com essa demanda, né, de a gente não precisar usar o oxidante em quantidades equimolares ou em excesso, a gente fazer um processo redox com catálise. A fotoredox, ela surge lá no laboratório para resolver esse problema dentro da organocatálise, né, para explorar novas reatividades, para explorar essa química radicalar, mas ela surge então dentro desse universo e expande, né? Ela avança depois para a catálise metalofotoredox, enfim, tudo que a gente vem acompanhando. Então, essa é uma química que marca essa transição, e assim, e a gente já explorava esse potencial da química radicalar dentro da química orgânica já mais nessa época, né, com a SOMO, que acabou sendo, então, tendo essa limitação do oxidante, né? Bom, dentre os projetos que eu selecionei para mostrar para vocês, eu queria simplesmente, eu quis fazer um parênteses, né, só para mostrar essa química, ela já está ultrapassada, né, 2012, 2013, mas eu queria discutir isso com vocês rapidinho. Bom, eu selecionei hoje três trabalhos do nosso laboratório para mostrar para vocês. Um deles é a síntese de aminoácidos, de derivados de aminoácidos, que a gente tem. Essas substâncias são extremamente importantes, a gente faz em colaboração com o laboratório do ICP
na UFRJ, são substâncias que que a gente tem bastante interesse de sintetizar, porque elas têm potencial atividade elas têm potencial de interagir com receptores NMDA para aplicação terapêutica em doenças neurodegenerativas. Então, esse é o primeiro projeto que eu separei para falar com vocês. Um outro é um projeto que envolve aí uma rede de colaborações dentro lá da UFRJ, onde a gente trabalha, a gente tem interesse de fazer derivados da centraterina, que é um produto natural com potencial atividade anticâncer, e a gente então fez esse trabalho, desenvolveu esse trabalho, esse planejamento racional de fármacos, empregando hibridação molecular, né, fazendo essas moléculas mais complexas. E o terceiro eu queria mostrar também a aplicação de organocatálise em desenvolvimento de processos, onde a gente fez síntese, imobilização e uso de organocatalisadores suportados em sílica, né, imobilizados em sílica, sob condições de fluxo contínuo versus batelada. A gente fez esse trabalho para comparar, mas é o último que eu quero mostrar para vocês. Bom, vamos começar então por esse primeiro trabalho, que que a gente tem esse interesse, né, de sintetizar esses aminoácidos, esses derivados de aminoácidos, onde a gente tem aqui em beta esse grupo cetona, a ariocetona, e a gente essa substância já é uma substância que o laboratório do professor Newton Castro ele já tinha interesse, e a gente estabeleceu uma colaboração para desenvolver a síntese dessas substâncias, que ele tem especificamente um alvo interessante para estudar. Bom, quando a gente, olhando para essa substância, a gente imaginou que ia ser uma síntese tranquila, né? A gente olha, não é uma substância muito complexa. Então, a retrossíntese, o planejamento sintético que a gente fez foi fazer esse centro estereogênico através de uma reação de Asa-Michael organocatalisada, né, uma reação enantioseletiva. Em seguida, fazer essa conexão aqui, né, da ariocetona, via um acoplamento tipo REC, ou enfim, várias outras. A gente tem várias metodologias para fazer a ariocetona, mas a etapa-chave aqui que a gente imaginava seria essa daqui, de formação desse centro estereogênico carbono-nitrogênio, essa reação enantioseletiva via Asa-Michael organocatalisada. Então, a gente preparou esse aldeído aqui através de uma reação de Horner-Emmons, e em seguida, né, depois com a desproteção do acetal, bastante tranquilo, uma reação que deu bons rendimentos e uma boa diastereoseletividade aqui para essa dupla. A gente conseguiu preparar. Em seguida, então, a gente fez essa reação de Asa-Michael enantioseletiva, usando, então, desculpa, isso aqui é o aldeído, né? Usando, então, como nucleófilo, esse nitrogênio ligado a BOC e OTBS, na presença do organocatalisador de segunda geração, uma reação que a gente faz a baixa temperatura, não tão baixa, né, mas 4 graus Celsius, e a gente conseguiu, então, o produto com 65% de rendimento e 92% de excesso enantiomérico, produto de Asa-Michael. Para comentar rapidinho em relação estou usando o mouse errado. Em relação a como é que é essa ativação, como é que é a atuação do organocatalisador. Esse organocatalisador, então, ele reage, né, com o aldeído alfa-beta insaturado, e agora, por ser um aldeído alfa-beta insaturado, ele forma um íon imínio. Esse íon imínio, então, vai ser um bom eletrófilo, um eletrófilo ativado, né, de baixo lumo, que vai, então, reagir com diversos eletrófilos. A gente, então, com diversos nucleófilos, a gente, então, usou aquele nucleófilo que eu mostrei para vocês para fazer essas reações. E em relação à indução assimétrica, qual que é o design do catalisador e por que ele permite
que essa reação seja feita com alternante seletividade. Existem esses, então a gente tem essa imidazolidinona, né, que reage aqui pela porção amina, formando o íon imínio, e aí essa amina ela tem esses dois grupos, um grupo aqui que é um grupo terbutila e um grupo benzila, que vai servir para esse grupo terbutila faz com que a geometria dessa dupla desculpa, aqui. A geometria dessa dupla seja desse jeito, a gente consiga fazer essa dupla né, com essa geometria, não trazendo esse grupo para cá, esse terbutila aqui, por conta de tensão alílica A1,3, ele deixa com que essa configuração seja rígida, né? Então, porque se pudesse formar os dois, a gente não teria diferenciação de face. Então, essa interação aqui, A1,3 com o terbutil, faz com que esse íon imínio seja formado dessa forma. E esse benzil serve como um braço que protege, né, que bloqueia toda essa face aqui de cima, fazendo então, com que a gente consiga fazer um ataque aqui pela face C. Então, o nucleófilo ataca e forma, então, enfim, faz a reação, né, tipo de azamaico, formando, então, depois de hidrólise, fornecendo o produto. Em relação ao nucleófilo, é necessário, a gente precisa garantir que essa reação tem um controle cinético, para que tenha simetria, né? Um controle cinético assimétrico. Então, há necessidade, então, de colocar esse grupo OTBS, porque a gente deixa esse nucleófilo mais nucleofílico, né? Tem o efeito alfa aqui, né, da interação dos orbitais aqui do par de elétrons do oxigênio junto com o par de elétrons do nitrogênio, esses orbitais N, eles interagem, o efeito alfa faz com que esse nucleófilo fique bastante nucleofílico e faz com que essa reação também seja irreversível, além também do Bohr que está aqui. Justamente, esse nucleófilo ele é específico para que não tenha, para que a reação seja irreversível, para que não tenha reversibilidade nessa reação de Michael, né? E aí tem um controle cinético. Então, essa reação funciona super bem, a gente conseguiu fazer ela com bastante tranquilidade. A gente imaginava que essa conexão aqui, a conexão do aldeído com o grupo arila, e a gente tem interesse de diversos grupos arila e heteroarila, que são bastante interessantes para essa atividade. A gente achava que ia ser bem tranquilo de fazer, e quando a gente foi, então, para o laboratório, a gente teve algumas dificuldades. A gente testou diversas metodologias e não foi tão simples fazer essa ariocetona. A gente começou fazendo, a gente tentou fazer a reação clássica, né, com a adição do brometo de arila na presença de butil-lítio, né, com a adição aqui a um éster. Essa reação ela funciona, mas ela não tem reprodutibilidade, nem sempre ela funciona, não funciona para todos os grupos, principalmente os grupos heteroarila, que são os que a gente tinha interesse maior, ela não funciona, ela simplesmente não dá produto, e para alguns grupos, alguns brometos de arila, ela não tem reprodutibilidade, então ela não foi uma metodologia robusta para fazer essas substâncias. Além disso, né, a gente tinha receio, né, desse centro aqui, a gente acabou nem vendo depois se a gente tinha ou não algum tipo de problema, porque essa metodologia não foi interessante. Bom, a gente também tentou essa metodologia, diversas metodologias com auxílio de paládio, né? Aqui essa reação a gente conseguiria fazer direto do aldeído, usando pirrolidina, formava enamina e fazia uma reação tipo REC na enamina. Não funcionou. A gente testou essa com estanana também, e paládio também não funcionou. Também testamos, a gente fez vários testes, tá? Esses aqui são alguns que eu reuni, mas a gente fez uma exploração bastante grande para tentar fazer essa conexão. Aqui também a gente tentou uma conexão, uma catálise a partir do brometo de ácidos borônicos e do ácido carboxílico catalisado por paládio. Essa reação ela é intermediada por anidrido, mas também a gente não conseguiu fazer. Nessa época, eu já imaginava, a gente tinha uma proposta, né, para fazer essa conexão via catálise fotorredox,
a gente já tinha alguns exemplos de catálise fotorredox, a metalofotorredox, né, que tem junto com o catalisador fotorredox, o níquel também. Eu já imaginava, eu tinha uma proposta para fazer essa conexão, e em 2017, eu encontrei com o Macmillan na UPAC, ele teve, né, na UPAC em São Paulo. Eu encontrei com ele, mostrei para ele essa química, e mostrei essa proposta. Eu achava que dava para fazer a partir de catálise fotorredox, e ele disse que eles estavam desenvolvendo essa metodologia no laboratório deles, e convidou a Mariana, que é a minha aluna de doutorado que trabalha nesse projeto, para passar um tempo lá para tentar fazer, para tentar desenvolver, então, essa metodologia para essas moléculas. Então, ela foi para lá. Eles publicaram ainda em 2017, eles estavam desenvolvendo não para aminoácidos, eles estavam fazendo essa química com aldeídos bem mais simples, né? Ela foi para lá para fazer especificamente essas moléculas. Não foi fácil fazer, mas ela conseguiu, no finalzinho do tempo que ela teve lá, ela conseguiu fazer um derivado, e aí ela trouxe essa química para lá para o laboratório, e a gente conseguiu fazer os outros derivados. Mas o que a gente faz, né? A gente tem que, então, fazer através de RAT, né? Usando o catalisador de irídio e o catalisador de RAT e o catalisador de níquel para fazer, né, a inserção do brometo de arila. Então, ela conseguiu fazer essas ariocetonas com sucesso. Eu trouxe para vocês, só rapidamente, não sei se está ruim de enxergar, né? Mas como é que é esse processo? Então, são 3 ciclos catalíticos atuando de forma conectada, né? A gente tem, então, o catalisador de irídio, que depois desse fotoexcitado, ele faz essa reação, ele atua como um forte oxidante, tirando um elétron aqui da quinuclidina, que é o catalisador de RAT, né? Ele faz uma single electron transfer na quinuclidina, formando então o irídio 2 e o cátion radicalar da quinuclidina, e esse cátion radicalar da quinuclidina então faz a RAT no aldeído, faz essa ativação no aldeído, formando então esse radical acila. Esse radical acila, ele entra no ciclo catalítico do níquel e vai, então, o níquel aqui, deixa eu ver, eu não estou enxergando direito. Mas, enfim, o níquel, ele faz, então, aqui, né, a adição, o níquel aqui, faz a adição oxidativa no brometo de arila. Em seguida, esse radical acila, ele entra na esfera de coordenação do níquel e faz, então, a conexão carbono aqui, formando a ariocetona, né? Esse níquel, em seguida, ele sofre um processo de redução para formar níquel zero de novo, para ele fazer novamente a adição oxidativa. Então, a quinuclidina, na presença de base inorgânica, perde esse próton aqui e volta também para o ciclo catalítico. Então, esse é mais ou menos o processo. Ela fez algumas adaptações, né, de condições reacionais para conseguir fazer essas moléculas, mas a gente conseguiu sintetizar os derivados com sucesso. A gente conseguiu fazer uma boa série desses derivados, e eles foram, então, enviados para o grupo do professor Newton Gonçalves Castro, que é do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Ele é especialista em neurofarmacologia molecular, principalmente com esses receptores, e infelizmente, assim, a gente conseguiu finalizar essa síntese no final de 2019. Ele estava iniciando os testes em 2020, quando veio, então, né, a gente teve que paralisar os nossos trabalhos por conta da pandemia, então deu um atraso muito grande. Esses compostos estão com ele retomou os ensaios agora, recentemente, há mais ou menos um mês atrás, então a gente ainda não tem todas as respostas, e a gente está aguardando, então. Então, esse é o primeiro trabalho que eu queria mostrar para vocês. Um outro trabalho que eu quero mostrar é esse trabalho que a gente fez derivados desse produto natural, da centraterina, com essa cadeia lateral indólica, e ela tem potencial atividade anticâncer.
A gente tem esse trabalho em parceria com um grupo do professor Ricardo Borges, que é do IPPN. A centroterina, ela é um produto natural que ela foi isolada a primeira vez em 2006, ela foi isolada dentre outras 9 lactonas sesquitetênicas, e nessa época já se identificou a atividade citotóxica dessa substância. Em 2012, o grupo do professor Ângelo Pinto, ele isolou esse produto natural na Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro, como o metabólito principal, e ele fez, então, submeteu essa substância para testes, já usando células, a linhagem celular de glioblastoma, né, multiforme, que são formas mais agressivas de glioma, e ele teve resultado de C50 muito interessante, né, aqui mais baixo do que o padrão que ele usou, que foi a doxorubicina. E o professor Ricardo começou a estudar mais ou menos em 2013, ele começou a estudar também essa substância, junto com um aluno que foi aluno do professor Ângelo. Eles fizeram a determinação da configuração absoluta dessa molécula e ampliaram os estudos de atividade biológica. Eles patentearam esses estudos em 2018, e então essa substância é um alvo bastante interessante, e aí a gente iniciou essa parceria, então, para fazer derivados. E o que acontece? Inspirados, né, pelo fato das cadeias, quer dizer, do grupo indol, né, do indol está presente em várias moléculas com atividade, ter várias atividades, incluindo atividade anticâncer, está presente em vários fármacos, e também inspirados pela cadeia lateral do Taxol, a gente decidiu fazer essas moléculas, então, colocar essa cadeia lateral na centraterina, com essa porção, essa cadeia lateral com a porção indólica, né? A gente, então, planejou cerca de 55 substâncias que eram possíveis de se fazer no laboratório, com substituições aqui no nitrogênio, né, do indol, com diferentes substituições nessa porção arila aqui, e fazendo os 2 enantiômeros. A gente fez, então, um planejamento de 55 substâncias, em colaboração com o professor Oswaldo Santos, do IPPN. A gente fez, então, estudos de docking, né, de ancoramento molecular, com esse fator de transcrição, o NF-κB, que é de camundongo complexado, com filamento de DNA, e também a gente fez determinação de propriedades toxicológicas in silico. Essa proteína, ela a NF-κ-beta, ela é bastante estudada, né, com essas lactonas sesquiterpênicas, para inibir a inibição, a interação dessas substâncias com a NF-κ-beta. Ela já vem sendo bastante estudada, uma vez que a supressão dela já tem estudos e tem indícios de que a supressão dela leva à regressão de tumores. Então, ela é um potencial alvo, né, para estudos em terapias para câncer. A gente fez, então, esse estudo. Dentre as 55 possíveis moléculas, a gente observou que 24 tinham uma interação maior, aqui a interação afinidade, né? Quanto menor a energia, que maior a afinidade dessas substâncias com esse alvo. A gente viu aqui que 24 substâncias tinham uma afinidade maior do que a própria centraterina. A centraterina, em relação aos estudos toxicológicos, né? Ela mostrava ser carcinogênica e mutagênica. A gente observou que algumas das nossas propostas tinham uma melhor resposta. Então, dentre esses 24, a gente selecionou 10 possíveis para a gente fazer a síntese.
possíveis, assim, mais fáceis, que a síntese fosse menos complexa para a gente iniciar esse estudo. Então, a gente selecionou 10 e fez a síntese de 10. Uma coisa interessante é que essa porção indólica, ela tem uma interação, ela tem um papel, quando a gente olha esses estudos em sílico, ela tem um papel bem, ela é protagonista nessa interação, né? Mais do que as próprias os próprios sítios da centraterina. Então, é uma coisa que nos deixou bastante animado. Então, a gente planejou essa síntese a partir, a junção com a centraterina a partir de uma reação de esterificação, então, que nos levou a esse ácido carboxílico aqui. Esse ácido carboxílico ele poderia ser preparado a partir da oxidação do aldeído, e o aldeído viria, então, de uma reação de Fidel-Crafts organocatalisado, uma reação enantioseletiva entre o indol e cinamaldeído ou derivados de cinamaldeído. Então, a gente fez essa reação a gente fez com os 2 enantiômeros do catalisador, porque a gente tem, né, dentre os nossos alvos, a gente via que os 2 tinham interação interessante. A gente, então, variou esse grupo R aqui, colocou diversos grupos alquilas, fez inicialmente com o cinamaldeído, e usando, então, os 2 organocatalisadores, a gente fez essa reação de Fidel-Crafts com bastante eficiência. Essa reação, a interação, a ativação do organocatalisador e a indução assimétrica é bastante similar àquela da azamaica organocatalisada, né? Também há a formação do ioimínio para diminuição do lumo, né? Ou seja, para ativação do eletrófilo, e aqui o nucleófilo é o indol, e a mesma indução, aqui eu trouxe, mas está tão pequenininho, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas aqui eu trouxe aquilo que eu tinha falado, né? De como é que é a indução assimétrica e por que o design desses grupos, então. Aqui, né, o grupo terbutila impedindo que a dupla seja formada na outra configuração, e o benzil como um braço protegendo, bloqueando o ataque do nucleófilo por uma das faces. Bom, em seguida, então, a gente fez a oxidação desses aldeídos usando as condições de oxidação de Pinnick. Também conseguimos fazer com bastante sucesso essas reações, com rendimentos aí de bons a moderados, e em seguida a gente fez a esterificação já direto na reação de esterificação entre o ácido carboxílico e o álcool, né, para incluir essa porção aqui da hidroxila na centraterina para fazer, então, a inclusão dessa cadeia lateral. A gente conseguiu fazer, então, uma série de derivados com rendimentos bons, não tão altos, porque a gente precisa, a questão da purificação aqui dessa etapa de esterificação é bastante complexa, dá bastante trabalho, então em alguns casos a gente não teve rendimentos muito altos. Então a gente conseguiu fazer esses derivados, a gente tem uma parceria com a professora Adriane Todeschini, que é do Instituto de Biofísica da UFRJ. Ela já vem fazendo esses ensaios da centraterina, que levaram à patente, né? E a gente, então, enviou também essa série de moléculas que a gente sintetizou para ela, e a gente teve exatamente o mesmo problema que eu mencionei no trabalho anterior, que foi justamente com a pandemia no passado, os trabalhos foram interrompidos, então a professora Adriana ainda não conseguiu concluir esses testes, infelizmente. E o terceiro trabalho que eu queria mostrar para vocês é esse trabalho que a gente fez em colaboração com o professor Rodrigo, o professor Leandro, do IQ da UFRJ, que é um trabalho que a gente fez síntese e mobilização e o uso de organocatalisadores imobilizados em sílica. A gente fez todo o processo, tanto o processo de síntese quanto mobilização e quanto o uso, a gente fez em batelada e em fluxo contínuo para comparar. A gente escolheu, então, deixa eu ver se está aqui, se está maior. Isso. A gente escolheu, então, esse organocatalisador, o organocatalisador de primeira geração, e a gente fez essa conexão, essa imobilização através dessa porção carbamato numa sílica funcionalizada.
o que nos motivou a fazer esse trabalho, né? Esse projeto. A despeito da importância do crescimento da organocatálise e as vantagens que existem em usar, em aplicar essa química em fluxo contínuo, na nossa visão, essa área não é tão explorada, ela é pouco explorada ainda. Se a gente compara a quantidade de publicações nessa área, né, e o crescimento da organocatálise é bastante desproporcional. E na nossa análise, a principal limitação que faz com que essa química não seja tão explorada é justamente a rápida desativação dos catalisadores imobilizados. Eles são desativados num tempo muito eles não têm um lifetime muito grande, e isso acaba reduzindo a eficiência dessas transformações e impedindo, né, a aplicação em larga escala. Então, nesse trabalho, a gente queria justamente avaliar isso, a gente queria tentar aumentar esse lifetime e avaliar essas vantagens de sintetizar e mobilizar o organocatalisador sobre as condições de fluxo contínuo, e a gente avaliou, então, também essa performance numa reação de Diels-Alder, como prova de conceito. Então, a gente fez, inicialmente, todos os processos, tanto de síntese, quanto de mobilização, quanto de teste de performance, a gente fez sempre em batelada e em fluxo contínuo para comparar. A gente fez a síntese do catalisador similar à síntese do catalisador que é feito, o catalisador livre, que a gente chama, o catalisador homogêneo, que é o catalisador de Macmillan, né? Então, a gente parte de fenilalanina, faz, então, a esterificação, em seguida, uma reação de amidação. Aqui a gente usou, então, essa porção para fazer essa amidação, e depois essa reação, esse intermediário é ciclizado em meio ácido, formando, então, a imidazolidinona. Essa imidazolidinona, então, com essa porçãozinha aqui, né, com essa hidroxila, a gente colocou um carbamato com imidazol para ser um bom grupo abandonador. Em seguida, a gente reagiu, então, com a sílica funcionalizada, essa sílica é comercial, né? E aí a gente reagiu com essa sílica comercial, que já é uma sílica funcionalizada com essa porção amina aqui. A gente reagiu com esse intermediário para, então, fazer essa imobilização. A gente fez essa reação embatelada, com bons rendimentos e bastante eficiência, e fizemos também essa reação, um processo de fluxo contínuo. Então, a gente preparou o mesmo catalisador, fez a síntese e a imobilização com os dois processos. E, bom, para resumir rapidamente, a gente conseguiu, embatelada, a síntese do catalisador, ela teve um rendimento global de 34%, o fluxo contínuo, esse rendimento foi para 54%. A gente tem, na batelada, a gente faz esse processo todo, ele leva essas 4 etapas de síntese, elas são feitas em 60 horas, no fluxo a gente fez em 4 horas e meia, a imobilização a gente fez em batelada, a gente otimizou essa imobilização, e a melhor resposta foi quando a gente foi em 132 horas, no fluxo a gente conseguiu fazer em 52, o rendimento global do processo né, de síntese e imobilização na batelada foi 18%, no fluxo contínuo 32%. E já quando a gente fez a análise morfológica, já o aspecto visual desses dois catalisadores, a gente já notou diferença quando a gente fez... na verdade, é o contrário, tá? O aspecto visual no fluxo contínuo era um pó fino, e o aspecto visual na batelada a gente via partículas de tamanho maior. Aqui, na verdade, né? A gente via, na verdade, tamanhos irregulares, né, na batelada. A gente via um pó bem fininho, a gente parecia, na verdade, ela tinha o catalisador que foi mobilizado no fluxo, sintetizado e mobilizado no fluxo, a gente achava que tinha um aspecto bastante parecido com a sílica comercial, um pó fininho, que de início a gente até desconfiou que a gente não tinha conseguido fazer a imobilização, enquanto batelada já parecia uma areia mais grossa, né? Isso já é o aspecto visual. E quando a gente fez a análise morfológica, a gente notou exatamente isso, o aspecto aqui é bem parecido, né, ao do catalisador
com a sílica comercial, enquanto da batelada a gente vê as partículas bem mais irregulares, de tamanhos diferentes, né? Então, a gente já viu diferença na morfologia. A gente também fez espectro de RMN de sólido desses catalisadores. A gente fez carbono, e no carbono a gente consegue ver que foi... a gente consegue ver os sinais do catalisador, comprovando, então, né, que houve a incorporação. E a gente também fez uma análise de RMN de silício, e com isso a gente consegue ver a estrutura interna da matriz. Então a gente consegue ver esses sítios Q e sítios T. Os sítios T são aqueles sítios em que o silício está ligado a carbono, e os sítios Q, o silício não está ligado a carbono, e esse númerozinho, né, 3, 4, 2 e 1, é a quantidade de éter de silício que esses silícios estão ligados. Então, aqui, a gente comparando os espectros da sílica comercial, do catalisador que foi preparado em batelada e do catalisador que foi preparado em fluxo, a gente nota, primeiro, a diferença entre proporção entre T e Q é bem notável, né? E as diferenças entre esses sítios, né? Q1, Q2, as proporções, né? T1, T2, também são diferentes em cada um dos catalisadores, o que mostra que não só eles têm a questão morfológica diferente, mas a estrutura interna da matriz também é diferente, dependendo do processo que ele foi preparado e imobilizado, né? A gente, então, fez, com a preparação desses catalisadores, a gente aplicou, então, numa reação de Diels-Alder, para então analisar a performance desses catalisadores. O catalisador 6A é o catalisador preparado em batelado, 6B o catalisador preparado e imobilizado, né? Em fluxo. Então a gente fez essa reação de Diels-Alder. A gente notou que quando a melhor condição foi 72 horas, a gente obteve os produtos aqui em 65% de rendimento, em seletividades relativamente altas. Só para comentar, essa reação de Diels-Alder a gente escolheu por ser justamente a reação de Diels-Alder que o Macmillan usou naquele trabalho modelo dele, no primeiro trabalho dele do Jacques, né? Então a gente usou ela como prova de conceito desses catalisadores. Quando a gente reciclou, a gente usou esse catalisador e fez um reciclo, né? Usou o catalisador, que é um catalisador heterogêneo, filtrou e recuperou e fez uma nova reação, a gente observou um aumento no rendimento da reação, mas uma diminuição na enantioseletividade. O catalisador que foi preparado em fluxo, a gente viu que a gente teve menores rendimentos, mas mais altas seletividades. Aqui a melhor condição foi essa aqui em 48 horas, onde a gente teve um balanço entre rendimento e seletividade melhor. Mas, assim, comparando esses resultados, a gente não viu uma grande diferença em performance desses dois catalisadores quando a gente fez essa reação de Diels-Alder em batelada, né? A gente, então, testou essas reações também em fluxo. Então, a gente usou esses dois catalisadores, a gente colocou numa coluna, num reator de fluxo contínuo, e fizemos, então, essa reação sob condições de fluxo contínuo. E aqui, para o que eu quero mais chamar a atenção, que é um resultado mais positivo, foi que nessas condições, quando a gente usou o catalisador que foi feito em batelada, a gente observou uma perda, né, da atividade catalítica depois de 20 horas. A gente começou a ver queda de rendimento e queda de enantioseletividade a partir desse tempo. Enquanto o catalisador que foi preparado em fluxo, a gente só observou essa queda né, dessa performance dele depois de 81 horas. Então, ele realmente tem um maior... a gente conseguiu obter um maior lifetime depois com esse catalisador 6B, que foi preparado e mobilizado em fluxo. Em termos de rendimentos e de enantioseletividade também, a gente teve rendimentos aqui bem maiores e enantioseletividades comparáveis quando a gente usou o catalisador preparado no fluxo.
Depois da reação, a gente, né, quando eles foram eles perderam a atividade catalítica, a gente refez as análises de RMN de sólido para ver o que estava acontecendo, e a gente percebe aqui que a gente não vê mais a porção carbonila da imidazolidinona nesses catalisadores depois de perder a sua atividade catalítica. Então, há de fato uma degradação da estrutura do catalisador, né? E também a gente vê aqui diferenças, então, na matriz. A gente também fez, né, análise de RMN de silício, e a gente também vê, então, diferenças na estrutura da matriz depois do uso. Então, de um modo geral, resumindo, né, esse trabalho a gente viu um aumento nos rendimentos globais e diminuição do tempo da síntese e mobilização do organocatalisador sob condições de fluxo contínuo quando a gente comparou com as reações em batelada. A gente teve um lifetime maior do organocatalisador imobilizado em fluxo, né? E a gente viu diferenças morfológicas e estruturais, e isso corrobora, né, com o que a gente observou na performance do catalisador na reação. E as reações, aquilo que eu havia comentado, né, as reações realizadas nos reatores de fluxo apresentaram maiores rendimentos, maiores enantioseletividades, e também a mistura reacional no final era mais limpa, mais simples quando comparada ao processo de batelada. Acho que consegui, estava preocupada com o tempo. E a gente, então, enfim, a gente publicou esse trabalho em 2019 no Quem Cat Quem. Então, eu queria agradecer ao meu grupo de pesquisa. Aqui a gente tem a Mariana, o Bruno, a Mariana que trabalhou lá naquele trabalho do início, né, dos aminoácidos, o Bruno, a Thaís, a Lívia e a Vitória. E também não poderia deixar de agradecer a Fernanda Mota, que também trabalhou nesse primeiro projeto, e ao Pedro, que foi quem desenvolveu o trabalho, iniciou o desenvolvimento do trabalho da centraterina. Hoje a Vitória está finalizando também esse trabalho, e o Pedro também foi o Pedro e o Bruno fizeram esse trabalho de mobilização e aplicação dessa síntese dos organocatalisadores em fluxo. O Pedro hoje está na UFSCar trabalhando como pós-doc no grupo do professor Márcio Paixão, né? Também não posso deixar de agradecer todos os meus colaboradores. O professor Macmillan, que foi bastante generoso em receber a Mariana lá e conseguir fazer esse trabalho, né, para conseguir fazer aquela etapa que a gente já estava quase desistindo. O professor Newton Gonçalves, o professor Rodrigo, o professor Leandro, a professora Rosane Sangil, que nos auxiliou nas análises de RMN de sólido, o professor Ricardo Borges, o professor Oswaldo e a professora Adriana, então, pelo trabalho da centraterina. Agradecer às agências de financiamento e, obviamente, deixar assim, um agradecimento enorme para vocês pela atenção, e agradecer novamente a Arlene pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aqui, e fico disponível agora para responder as perguntas caso vocês tenham. Obrigada, Arlene, obrigada. João Batista também, que bom, bacana, tudo bom? O que eu acho em relação à passagem dos fotocatalisadores voltando a usar metais de transição? Arlene, assim, em relação a fotocatálise, eu acho que ela está ainda, né? A gente ainda está explorando todo o potencial, e ainda tem muita coisa a ser desenvolvida. Se a gente compara, assim, em termos vamos falar da química da química verde, da questão da organocatálise, mas antes disso, se a gente compara, né, os valores desses catalisadores, eles são quase proibitivos, né? Se não fosse a gente, por exemplo, com esses catalisadores de irídio, se não fosse o Macmillan, a gente não conseguiria fazer, né? Então, assim, de fato ainda tem um caminho longo, né? Mas eu acho que o potencial da fotocatálise e tudo que ela faz é um preço que a gente que merece ser pago, né, por hora. Mas eu acho que
isso já existe, né? Vários grupos já. O próprio grupo do Unicef, que foi o primeiro aluno do Macmillan que trabalhou com foto lá e hoje em dia tem a sua carreira independente e trabalha bastante, tem trabalhos bastante interessantes usando organofotocatalisadores. Então, tipo 4-6-IPN ou os catalisadores do Unicef, enfim, tem diversos outros catalisadores que são organocatalisadores que a gente consegue, são fortes oxidantes e fortes redutores. Vai ser explorado ainda, mas eu acho que é inevitável essa ideia da gente substituir catalisadores, seja catálise metálica pela organocatálise ou fotocatalisadores, eu acho que a gente nunca vai conseguir. É sempre uma coisa complementar para que a gente consiga ter o maior número de ferramentas possíveis para a gente explorar todas as reatividades que a gente quer, né? Eu lembro que quando eu estava iniciando a minha carreira independente, eu estava naquela, né, decisão do que eu ia fazer e assim, qual vai ser o futuro da síntese? A gente vinha já de síntese total e síntese enantioseletiva, mas o que a gente vai explorar nesse futuro próximo? Eu acho que está bastante claro, né? Essas novas reatividades e a fotocatálise traz uma quebra de paradigma, né? A gente explora reatividades que a gente nunca imaginou explorar anteriormente, né? Aquilo que eu falo, a gente juntar coisas que a gente olhava assim, você olha e fala, nossa, essas coisas são impossíveis de se reagir. E a gente consegue fazer isso explorando essa química radicalar. Então, é um preço a se pagar, mas há uma evolução e acho que a gente vai ainda ter o uso de muitos organocatalisadores, de organofotocatalisadores nessa química também. Obrigada, Helene, obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Uma pena que a gente não possa se ver, né? Que seja nesse formato, mas que em breve a gente possa se ver, que a gente possa se encontrar no Bimose, enfim, que a gente possa voltar a se encontrar. Obrigada, então, a todos. Obrigada pela. Caso estou disponível, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, caso não tenha, enfim, também deixei o meu e-mail, caso vocês queiram me contactar. Então, obrigada, então, a todos. Obrigada pela atenção e até mais.